parar aqui no campo. Sei de onde é que vocês tiraram aquele ônibus tão bom que ficou aí desgraçado. Nossa, a palavra, presidente Patrícia. Essa tribuna hoje eu vou abordar, iniciando com uma pergunta que me foi feita pelo jornalista João Ávila no início da sessão, falando do projeto de lei 129, que trata da boa notícia anunciada pela Prefeitura de que novos empregos seriam gerados e que o projeto teria sido mandado para esta casa e que estava dependendo da Câmara de Vereadores. Em primeiro lugar, que não existe polêmica, existe responsabilidade desta casa e dos vereadores desta casa. E que um projeto que entra às 3 horas da tarde com tamanha relevância e importância de valores não pode ser examinado em tão pouco tempo. E nós tivemos a compreensão do Executivo nesse sentido na segunda-feira, porque eles pediam para que se votasse já na segunda-feira e hoje na quarta-feira. E então nos debruçamos em cima deste processo para fazer aquilo que nós, vereadores, devemos fazer, que é apreciarmos as matérias que aqui entram, se estão dentro da legalidade e se nós podemos botar a nossa assinatura embaixo. Porque é isso, na verdade, que está aqui a senhora prefeita municipal pedindo aos vereadores. Porque este projeto não tem necessidade nenhuma de estar tramitando nesta casa. Este projeto é um projeto que, inclusive, fere a competência privativa da prefeita. É dela a competência em cima desta decisão. Ora, senhores vereadores, se nós podemos opinar agora em processos que estão na justiça, e aí hoje nós temos este na casa, nós precisamos rever todos aqueles que estão em andamento na Procuradoria. E inclusive aquelas ações civis públicas que estão ajuizadas e que a gente, depois que faz a denúncia, não mais opina. Então, se neste a gente pode opinar, em todos os outros, inclusive, vereador professor Issur, quando a Procuradoria da Câmara entrou com a ADIM no seu projeto, o senhor também poderia ter sido questionado no projeto se o senhor queria ou não, né? Então, abre um precedente que não é cabível no termo da legalidade. Mas, para aquelas pessoas que não entendem da legalidade, eu vou dizer aqui, em palavras mais simples, que o que aconteceu foi que esta casa conseguiu evitar que um problema aconteça ali na frente. Não estou dizendo que pode acontecer, mas que também pode acontecer, como foi com o caso do Ipazem. Porque a instituição financeira que daria a garantia de 5 milhões para o município não é habilitada com o Banco Central. Então, esta casa fez o seu papel de dizer, olha, nós já estamos cientes do documento, ele já está no processo, e nós estamos, então, alertando o Executivo de que não existe uma instituição credenciada no Banco Central e que, inclusive, esta carta-fiança é diferente daquilo que a própria juíza determinou no processo. E ela, no seu despacho, que veio a cópia para a Câmara de Vereadores, inclusive cita a ideia que foi colocada pelo nosso procurador e pelo vereador Dr. Raul Cássio. Inicialmente, Dr. Raul Cássio, a juíza disse o seguinte: fica autorizada a venda em definitivo do imóvel mediante o depósito de caução de pelo menos 5 milhões de reais. O valor permanecerá em depósito judicial até a decisão definitiva neste processo. Em caso de procedência da ação, a pretensão do município de anulação da doação se resolverá em perdas e danos, realizando-se no valor desta caução. Em caso de improcedência, o valor será liberado à donatária ré desta ação. A caução pode ser substituída oportunamente por carta de fiança bancária, quando, na verdade, a carta que está protocolada pela empresa Marisol é apenas uma carta de fiança de 5 milhões, portanto, sem a validade do Banco Central e algo que nos deixa temerário com o futuro. Dito isso, eu vou explicar para a população por que se chega a este processo. No ano de 2000, a empresa Marisol, que todo mundo sabe que se instalou lá no bairro Canudos, ela ganhou a área da prefeitura, autorizada por lei, que passou pelo Legislativo. Bom, e diz inclusive a lei que se a empresa não cumprisse com 1.000 empregos, que ela não fosse aquilo que ela prometeu para o prefeito da época, a prefeitura poderia retomar o terreno e que poderia inclusive receber uma multa 2 vezes mais o valor do terreno. O terreno está avaliado, com o processo que está lá na Justiça, em 7 milhões. Portanto, a discussão é de
21 milhões. Esta é a discussão na justiça, que pode o município ganhar e pode o município perder. Agora, pode o município, na verdade, abrindo mão, e isto também está no projeto que pede a senhora prefeita à Câmara, aceitar então de não recorrer os 5 milhões e chegar ali na frente a empresa dizer que não tem os bens a chegar aos 21 milhões. Então o município corre um risco sim, de ficar apenas com 5 milhões. Então isso precisa estar garantido, e precisa ser garantido não por esta empresa, que não é credenciada ao Banco Central, mas por uma empresa que possa dar uma carta fiança bancária. Esta não pode. Então hoje nós trouxemos o executivo para uma reunião, e então ele disse que não tinha conhecimento desta carta. Nós dissemos que então a Câmara fez o seu papel, fiscalizou, buscou e trouxe esclarecimento. Teve diversos vereadores que opinaram, e inclusive vou lembrar aqui uma das falas do vereador Sturz, de que como se votar um projeto desse sem antes isso aqui estar resolvido? Porque se nós tivéssemos aprovado o projeto, isso está dentro. Por mais que tenham dito que não, isso está dentro, porque está no último despacho da juíza. Quando, senhores vereadores, e aí é bem importante esclarecer isso, o último despacho da juíza remete que ela tem a notícia de que este documento aqui foi encostado e ela quer saber do executivo o que ele pensa a respeito. É tanto papel, é tanto documento que a gente tem aqui, que a gente buscou dentro da legalidade. Achei, está aqui, ó. Despacho de 1º de novembro de 2017, ou seja, semana passada, a respeito da notícia trazida pela RE, que é a empresa Marisol, de que, atendendo a minha última decisão, a empresa providenciou a emissão de uma carta fiança com validade de 3 anos, intibe-se com urgência o município para que se manifeste acerca da regularidade e da autenticidade da garantia. Bom, o que nós dissemos hoje para o município é que ela não é regular e que ela não é a autenticidade dita pela juíza na própria decisão anterior a esta, de que deveria ser uma carta fiança bancária. Então, senhores vereadores, por que eu fiz toda essa explicação mais jurídica, essa explicação mais técnica, que envolve toda essa documentação aqui, que envolve inclusive pesquisas da lei de licitações de contratos de serviços públicos, que inclusive com esta carta aqui, eu vou listar meu espaço de liderança, senhor presidente, também estaria violando, porque senão vamos dizer que esta casa está empatando emprego na cidade de Novo Hamburgo. Pois eu quero dizer o seguinte: pode o Papa vir dizer para mim que eu estou empatando alguma coisa. Se dentro da legalidade, se dentro dos princípios que me trouxeram para dentro dessa casa, eu tiver certeza, tiver buscado, o meu voto vai ser baseado na minha certeza e no meu compromisso com a população. Então não adianta fazer pressão, não adianta armar toda uma situação e depois querer jogar para cima da Câmara de Vereadores, porque aqui não tem guri. Aqui tem homens e mulheres responsáveis com a cidade de Novo Hamburgo, que compreendem as leis e que tem assessoria jurídica que compreendem muito bem também. Então, se de um lado tem uma assessoria jurídica que defende, aqui tem assessoria jurídica que também defende o que esta casa deve defender e deve fazer, que é buscar a legalidade e buscar a garantia de que patrimônios públicos sejam preservados, de que o erário público ele é algo muito importante e que determinadas decisões a senhora prefeita tem que tomar e a gente tem que fiscalizar. A gente não tem que ser avarista embaixo, principalmente porque se não fosse nós temos um jurídico hoje que entra lá no fórum, que busca o processo, isso aqui não veio para ser votado. Esta carta, que não é a carta correta, esta carta fiança, não veio para a Câmara de Vereadores. Nós não teríamos tomado conhecimento se nós não tivéssemos buscado, se nós não tivéssemos ido atrás, se eu não tivesse ligado para o Banco Central hoje de manhã para confirmar informações. Então, é com muita responsabilidade que a gente lida dentro desta casa. A gente quer emprego, sim. A gente quer essa empresa se instalando lá no prédio da Marisol. E nada impede que isso aconteça. Porque este projeto, dito inclusive com o promotor Manuel, que me reunia às 16 horas, ficou bem claro nas suas palavras, que ele vislumbra inclusive, se essa casa aprovar, inconstitucionalidade. Porque é o princípio da separação dos poderes que nós estamos invadindo. Ele disse também que se no futuro der problema, se no futuro isto se assemelhar, e aí ele lembrou do próprio Ipazem, se assemelhar com os 14 milhões do Ipazem que sumiu, aqueles que aqui também votarem poderão ser responsabilizados. E também lembrou da competência privativa do prefeito.
Portanto, senhores vereadores, este é o tipo de projeto de lei que vem para essa casa de uma forma que me soa muito estranho. Esse é o tipo de situação que me parece que não se tem certeza do que está se fazendo e daí depois precisa botar 14 vereadores junto para dizer que a responsabilidade ela é dividida. E diante de outras situações que eu ainda não posso falar nessa tribuna, eu inclusive quero que transcreva toda essa minha fala na íntegra e quero que conste nos anais desta casa a minha fala, porque, como dizia meu avô, quando a gente mete mão em cumbuca, então a gente tem que também saber no que a gente meter a mão, e eu sei, eu tenho tamanha consciência do que eu trouxe à tona e de que as coisas não são muito claras, mas quero deixar bem claro aqui que o que eu estou pedindo para constar nos anais dessa casa é pensando inclusive na minha segurança, na segurança da minha família. Então, senhores vereadores, quero agradecer a todos os vereadores que foram unânimes na situação de botar o pé no chão e dizer, olha, a gente está sabendo o que a gente está fazendo e se por um momento naquela do IPAZEM os vereadores não tiveram o que fazer antes, só espernear depois, agora a gente está tendo o que fazer. Então, deixar dito que se alguém disser que esta casa não quer emprego, é mentira. Essa casa quer emprego, sim. Essa casa quer muita coisa para a cidade de Novo Hamburgo, mas tudo dentro da legalidade, tudo dentro daquilo que é extremamente correto e dentro da separação dos poderes. Porque me parece que se a cada decisão que um juiz der a gente tiver que dizer sim ou não, acho que até na competência do judiciário a gente está invadindo, né? Porque daí não precisa, né? Para que se vai abrir um processo? O que vai se esperar? O que o juiz vai dizer se tem que mandar para a Câmara de Vereadores para dizer se acata ou não? Então é algo muito delicado que a gente está tratando nessa casa. Vamos esperar o comprometimento do Executivo, que disse que só mandaria o substitutivo do projeto, porque ele inclusive está errado, ele nem fala em carta de fiança bancária, ele só fala em carta de fiança. Então nós estaríamos realmente dando uma fiança muito em branco e muito ampla para o Executivo, sem depois podermos ter acompanhamento de fato de estudo. E dizer também que se eles pensarem um pouco e analisarem a situação, o correto era até retirar esse projeto da Câmara. Eles não precisam. O próprio Dr. Cássio Bortolini falou que independente da aprovação do projeto ou não, é a Procuradoria que vai decidir o que vai fazer. Então, se ele diz isso na frente de nós, na frente da imprensa, está muito claro que não precisa o projeto passar pela Câmara de Vereadores. E que mesmo ele passando, mesmo com as alterações que os vereadores propuseram de ficar mais às claras, isso ainda não tira a nossa responsabilização se der algum problema no futuro. Então, é uma situação que a gente precisa continuar debatendo, ela precisa continuar às claras, mas que não seja jogada ao vento mais uma vez como se essa Câmara de Vereadores estivesse contra a população. Porque daí eu vou dizer uma coisa, hoje eu estou calma, estou falando pela parte técnica, mas a gente também sabe ficar de pescoço vermelho e tomar outras providências, inclusive. Providências legais, mas a gente também, agora inclusive depois da reunião, sabe o que fazer. O vereador Sérgio Ranich quer uma parte? A parte do vereador Sérgio Ranich. Obrigado, nosso presidente Zola. Agradeço a vereadora e presidente dessa casa, Patrícia, por ter dado essa parte. Eu pedi essa parte porque eu fiquei preocupado em uma parte que a senhora falasse. Eu queria que fosse transcrito na íntegra todo o seu discurso, devido às proporções que poderá tomar essas suas atitudes. Isso é uma ameaça que está tendo, presidente. Isso é muito sério. Nós não podemos ficar aqui coagido de qualquer ameaça de que venha ser empresário ou de qualquer outro lugar. É preocupante. E me resta ouro para parabenizar como presidente desta casa e também do jurídico desta casa de buscar todo o amparo legal para que nós vote tranquilo. Porque eu normalmente me baseio em votação quando eu vejo um parecer jurídico dos jurídicos desta casa e das comissões onde passa o projeto. E isso me dá uma segurança que se poderá um dia votar um projeto que não deveriam ter votado, mas posso dizer que quase eu fui induzido, porque eu me baseio muito nos pareceres jurídicos desta casa e das comissões dessa casa. Então quero lhe parabenizar por nos dar segurança na hora de votar. E com certeza, eu acho que nós não fomos criados o poder legislativo para estarem frenando um desenvolvimento da nossa cidade. Pelo contrário, acho que todos nós aqui temos um compromisso e um dever de fazer que o desenvolvimento dessa cidade, o mais rápido possível, voa. Agora, claro, dentro das legalidades. Então,
só me resta eu parabenizar e fiquei preocupado com o que a senhora falaste. Se existe ameaça, eu acho que nós estamos numa delegacia logo aí próximo e tem que ser registrada a ocorrência. Obrigado. Vereador Sérgio, o senhor pode ter certeza que todas as medidas, eu acabei de dizer na minha fala antes, que eu já estou preparado para todas as medidas que eu preciso tomar dentro da legalidade. Mas que já teve gente gritando que era só questão de oposição, já teve. E isso não é uma questão de ser oposição, não. A gente não diz que a gente é contra, a gente, na verdade, a gente é a favor, sim, que a empresa venha se instalar, mas que o município abra o olho, porque o nosso papel, quanto legislador e fiscalizador, é justamente alertar quando a gente vê que o sinal amarelo está ligado. O sinal amarelo está ligado quando a carta fiança, ela não é bancária e não é de uma instituição bancária. Então, o gato escaldado tem medo de água fria. Se nós temos ainda o processo, que inclusive é uma ação civil pública no Ministério Público, em relação ao IPAZEN, um sumiço de 14 bilhões, porque era uma instituição que não era confiável e mesmo assim botaram dinheiro público, como é que agora a gente não vai alertar? Como é que agora a gente não vai fazer o nosso papel? Então, um pouco da minha fala é nesse sentido também, vereador Sérgio, que vamos parar de ser irresponsável e de jogar para a torcida. Vamos ser sérios, porque essa casa poderia muito bem ter aprovado ou reprovado e depois ter diretamente denunciado. Então, assim, a gente fez a reunião e alertou antes para que tudo seja resolvido, para que depois, inclusive, não haja penalização no gestor, porque está muito claro que isso ia acontecer se fosse aprovado do jeito que está aqui. Então, quero dizer para os senhores que vou para minha casa com a consciência tranquila, com o sentimento de que puxa vida, sabe? Por mais que algumas pessoas tenham dito, mas quanta coisa técnica, mas o papel do vereador também é ser muito técnico, examinar com muita lupa todos os documentos, porque se o dinheiro faltar ali na frente, vai faltar para a saúde, vai faltar para a segurança, vai faltar para a educação, vai faltar, e aí vem as churumelas que a gente está cansado de ouvir daqueles que vêm aqui na tribuna dizer que o problema é a falta de dinheiro. Então, se tem problema com falta de dinheiro, vamos cuidar bem do dinheiro público. Né?